Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker. Nesse vídeo vamos falar sobre o player de fluxo, vamos falar e mostrar também a execução, o debug, o profiler e depois vamos executar o fluxo direto, pelo browser, o fluxo que criamos no exercício anterior. Tá? Bom, então, voltando aqui para o fluxo. Tá? Quem não viu como esse fluxo foi montado, volta um pouco. Na aula anterior nós já exibimos como fazer isso. Tá? Bom, aqui eu vou utilizar agora o nosso player de fluxo, clicando no botão executar, ele abre o player de fluxo e eu posso passar um valor para um parâmetro, que é o parâmetro da data de nascimento, e ele vai executar o fluxo aqui. É como se fosse um teste de caixa preta. Eu passo um valor, o fluxo executa e eu tenho uma resposta. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a data 01/01/2000, tá? E vou dar executar no player. E aí vem a mensagem, operação não concluída, idade inválida. Justamente a mensagem que a gente colocou aqui nesse objeto. Tá? Operação não concluída, idade inválida. Ou seja, o fluxo executou de acordo com aquele parâmetro, calculou a idade, descobriu que era menor ou igual a 18. Tá? E eu posso também, esse aí foi o nosso player de fluxo, eu posso também combinar esse player com o debug. Tá? Então, como é que funciona o debug? Eu vou ativar aqui o nosso debug, clicando no botão. Ele chama essa tela para você conectar uma seção desse debug, ok? A seção é definida por um URL, ou seja, para conectar justamente com o sistema que você está logado no browser, tá? Então você tem que pegar esse endereço para ele conseguir conectar. Está atento se tem algum tipo de instância no seu endereço. Eu vou clicar para conectar e ele vai listar as sessões ativas em modo projeto, ok? Somente em modo projeto. Como não tem nenhum em modo projeto, não apareceu nenhuma sessão, mas como o player é executado aqui dentro do próprio Maker, eu posso escolher todas e ele vai capturar a execução do player. Tá? Se eu estivesse testando, por exemplo, uma execução direto do browser, teria que aparecer uma sessão aqui ativa, ou seja, um usuário em desenvolvimento, que aí eu poderia selecionar aquela sessão e aí, quando vier essa execução para aquela sessão, ele iria capturar e eu poderia controlar a execução do fluxo. Tá? Nesse caso aqui, como é pelo player, basta eu clicar em todos aqui mesmo, ele ativou o debug, certo? Agora, clicando com o botão direito em um objeto, eu posso colocar um ponto de parada, por exemplo, eu quero o ponto de parada no primeiro objeto. E aqui eu tenho as funções para manipular essa execução, tá? O saltar ele vai executar o próximo objeto, o entrar ele entra em um subfluxo, sai de um subfluxo, exatamente naquele momento que você indicou, pode ser que não seja o fim, ele continue e sai do fluxo, do subfluxo, tá? O continuar, ele continua até o próximo ponto de parada. O resumir, ele vai ignorar os próximos pontos de parada e vai simplesmente finalizar o fluxo. E o parar, ele interrompe o fluxo naquele momento. Tá? Aqui embaixo eu tenho uma lista de variáveis e pontos de paradas do meu fluxo. Ok? Por enquanto, nenhuma variável, porque não executou ainda, mas o ponto de parada já tenho ali no fluxo validar maioridade, no objeto calcular a idade do cliente. Bom, então eu vou executar aqui com o player de fluxo. Ó. Vou trazer aqui o player e vou executar novamente aquele fluxograma. Vou passar o mesmo valor. 01/01/2000 e vou executar. Dessa vez perceba que ele foca no fluxo automaticamente, já indica que tem uma seção pausada aqui, do fluxo validar maioridade. Os botões agora estão acessíveis para eu manipular a execução. Eu vejo aqui também os valores das variáveis, o parâmetro chegou 01/01/2000 e a idade por enquanto está 0. Esse símbolo de um inseto indica o próximo objeto a ser executado, então se eu clicar em saltar ele vai executar o primeiro objeto, que é calcular a idade do cliente. Eu vou clicar então para saltar, ele vai executar o primeiro objeto, ele calcula a idade, agora descobre que a idade é 16, agora ele vai verificar se a idade é maior ou igual a 18, a resposta vai ser não, e aí ele cai na mensagem de erro, tá? Então com isso você consegue interromper o fluxo, e sobe lá o erro no profile, então você consegue controlar o fluxo, ou seja, além de apenas executar, daquele teste de caixa preta, aqui você consegue controlar também a execução e descobrir como o fluxo chegou naquele objetivo, naquele resultado com o debug, ok? Vou tirar aqui o debug agora. E também temos o profiler, tá? Que é a ferramenta para você controlar o tempo de execução do seu fluxo. Eu vou habilitar aqui o profiler para conectar, é bem semelhante ao nosso debug, ele vai abrir uma telinha de sessões. Está aqui. Eu vou clicar para conectar e ele abre aquela telinha de sessões. Eu verifico a URL do sistema está correta. Clique em conectar. Ele vai listar as sessões em modo projeto. Eu posso selecionar todas, caso não tenha nenhuma em execução. E agora eu vou iniciar o profiler. Pronto.
partir do momento que eu inicio, qualquer execução ele vai capturar e vai me dar um relatório sobre a execução. Então vamos lá. Vou minimizar aqui, vou abrir o player e vou executar de novo o fluxo. 01, 01, 2000, executei. Operação não concluída, tive o resultado, ok, ele não vai interferir na execução. Vou abrir aqui de novo o nosso profiler. E vou finalizar. Bom, durante esse tempo, eu abri um segundo aqui, deixa eu fechar isso aqui. Durante esse tempo que o profile esteve ativo, foi executado apenas um fluxograma chamado validar maioridade. Okay? Aqui eu tenho o tempo total dele, ó, ele levou 0,02 segundos. Eu posso mudar aqui a forma de medição, eu vou colocar, por exemplo, milissegundos, fica mais fácil. Pronto, ele levou 21,26 milissegundos. Tá? Foi uma execução apenas do fluxo. Aqui eu tenho uma árvore de chamadas, ou seja, o que aconteceu da chamada? Primeiro, ele chegou o parâmetro, né, as instruções iniciais, ele calculou a idade, verificou se é igual a 18 e aí veio a mensagem de erro. Tá? Então, nesse caso aqui, o calcular a idade levou 5 milissegundos e o verificar a idade levou 0,04 milissegundos. E aqui você tem no sumário ó, um gráfico indicando, né, como foi a execução do fluxo. Então, por exemplo, quem levou maior tempo, dá para ver aqui, foi o calcular a idade do cliente, que foi executado uma vez apenas, num tempo total de 5,2 milissegundos, o que representou 99,31% do fluxo. Então, basicamente foi calcular a idade, fazer a comparação de idade, né? Diferença de data de hoje e a data de nascimento do cliente. Tá? Então, o profile te dá isso, você pode guardar isso como resultado, ó, mover para resultados salvos, e aí você pode fazer comparações, por exemplo, de execuções do Profiler. Então você consegue ter uma noção do tempo de execução, do que dá para otimizar. Nesse caso, nosso fluxo era muito simples, né? Tinha 2 objetos apenas, então não dá muito para otimizar isso aqui, porque é o que tem que fazer, né? Não tem como melhorar isso aqui, mas em fluxos maiores, com mais objetos, mais chamadas, laço de repetições, você consegue ter uma noção melhor do que pode ser otimizado, do que pode ser melhorado dentro de um fluxograma, tá? Então esse aí é o nosso profiler. Bom, então o fluxo está pronto, já testei aqui com o player, já testei com o debug, já testei com o profiler, mas não testei ainda direto pela aplicação, né? Rodando de fato no resultado final do projeto. Eu vou salvar isso aqui, vou fechar aqui o editor. Ele automaticamente já volta para a tela de definições, que foi onde eu iniciei a operação de criar fluxo, ainda no vídeo anterior, né, no vídeo sobre como criar o primeiro fluxo. Tá? Então ele já voltou selecionando aqui o fluxograma. Se eu quiser mudar, não tem problema, basta selecionar outro fluxo. Tá? E aí aqui ele está indicando que o fluxo espera um parâmetro chamado data de nascimento, certo? E o valor desse parâmetro pode ser o valor de um campo do formulário, pode ser o valor de um componente, um valor constante, de um valor estático, um valor fixo, ou o código de um formulário. Tá? Eu vou escolher campo e pego um campo do formulário que é o campo data de nascimento. Então o valor desse campo vai ser passado para o meu fluxo e aí ele faz toda a operação de calcular a idade, verificar se é maior do que 18 e, de acordo com a resposta, impedir ou não o cadastro. Ok, vou salvar aqui o fluxo. Nós temos ele aqui já direto no browser, né? Então, não, ele não está no browser, não tem problema. Então a gente testa aqui direto pelo player mesmo. Vamos lá. Então eu vou cadastrar um novo cliente chamado Juliano Silva. Vou colocar aquela data lá, né? 01/01/2000, para a gente ter comparação. Vou botar um CPF aqui. Sexo e a imagem não é obrigatória. Vou deixar assim, vou tentar cadastrar. E aí vem a mensagem de erro, operação não concluída, idade inválida. Ou seja, veio a minha mensagem do fluxograma lá e eu não consegui salvar. Continuou aqui, ainda em inclusão, mas não consegui finalizar porque a idade é incorreta, é inválida, né? Vamos botar agora a idade inválida aqui. E aí sim eu consigo cadastrar aquele cliente na tabela de cliente, ok? Então, esse aí foi o nosso player, né? Testamos o player, testamos o debug, testamos o profiler e também vinculamos direto ao formulário para ver esse fluxo em ação, né? O fluxo em execução, tá? Então, até a próxima aula.